Bom dia, hoje vamos estar falando um pouco sobre o manejo de plantas daninhas na cultura da soja. O grupo é composto por mim, Edielito, Fátima Natália e Vitória Guimarães, orientados pelo Dr. Fabiano Gama. Bem, plantas daninhas, ela ataca todas as culturas que existem atualmente, independente de qual seja. Nosso objetivo vai ser mostrar algumas alternativas de controle utilizado e as principais plantas daninhas da soja e como controlar elas do modo químico. Bem, vamos adentrar o trabalho. Bem, em Rondônia, a recomendação média da população de soja é 300 mil plantas por hectare. Só que também tem aquelas plantas que têm acamamento. Então a população dessas plantas vai variar de 200 a 250 mil. Só que tudo isso vai depender do espaçamento. Bem, aqui temos o espaçamento de 40, 45 e 50 centímetros. E vamos aqui mostrar a quantidade de planta por metro linear. Bem, temos aqui de 6 a 18 plantas por metro linear, os exemplos. Bem, se atualmente o ideal é você sempre o quê? Diminuir o espaçamento. Por quê? Se você diminuir o espaçamento, você vai ter mais planta por hectare. Um exemplo disso é, se você tiver um espaçamento de 40 centímetros e tiver 18 plantas por metro, você vai ter 450 mil plantas por hectare. Isso pode diminuir a quantidade de plantas daninhas. O outro problema é, você pode aumentar a severidade de doença, a incidência de doença. Dando início, aqui temos as principais plantas daninhas que infestam a soja. Bem, como podemos ver aqui, tem a trapoeraba, erva quente, erva Santa Maria, desmódio, leiteiro, que já foi considerada a principal planta daninha, corda de viola, que ataca muito, que não, quando não controlada, prejudica muito na hora da colheita, porque ela acaba embuchando a plataforma da colheitadeira, capim-colchão, a buva, que hoje, atualmente é considerada a principal planta daninha, a guanchuma, caruru, picão preto, erva de touro, Maria Pretinha, Poia Branca, Fedegoso, que possui uma substância tóxica, que quando misturado com a soja prejudica no produto final, carrapicho rasteiro, apaga-fogo, beldroega. Bem, essas aqui também as principais plantas daninhas. De uma frisada em algumas dessas, porque acaba aparecendo mais. Bem, competem com o que na soja? Bem, ela compete por água, nutriente e luz solar. Bem, se ela está no solo, ali de acordo, junto com a planta, ela recebe tudo isso. Uma das características que pode influenciar muito é a adubação. Porque quando você faz adubação em linha, você vai estar adubando somente a planta e não somente a cultura que você, não a planta daninha. Agora, quando você espalha o adubo todo, joga assim uniformemente, tanto nas linhas como nas entrelinhas, você está dando mais chance, mais oportunidade para a planta daninha se desenvolver. Ou seja, a adubação correta é uma das principais formas de impedir a proliferação de plantas daninhas. Bem, o manejo, onde assim, plantas daninhas podem conviver com podem conviver com a soja? Podem, até 20 dias, porque entre de 20 a 50 dias é um período considerado um período crítico, é o período crítico de prevenção da interferência, o PCPI, ou seja, entre 20 a 50 dias não é recomendada não ter plantas daninhas junto com a cultura, porque nesse período está no período de formação da soja e da planta no caso. E se tiver, pode diminuir vamos dizer assim, se a planta fosse crescer mais, pode diminuir a absorção de nutrientes, fazendo com que ela fique raquítica, prejudique ela. Bem, em Rondônia, os meses para o plantio são de outubro, novembro e dezembro. Em alguns casos raros, planta-se em janeiro, mas não é o normal. A colheita varia, começa em geralmente final de dezembro, começo de janeiro, fevereiro, março até meados de abril para começo de maio. Aqui temos as principais cultivares. Bem, aqui temos a BRS 7981, 7980.
Essa cultivar ela é de 104 dias a 120 dias, ou seja, ela não é um cultivar precoce, ela está de semi-precoce, é uma semi-precoce. O espaçamento que adotamos é um espaçamento de 0,45, que é o espaçamento indicado para se plantar. A sua população de planta varia entre 260 mil a 320. Claro que isso vai ser de acordo com o espaçamento. Bem, ela pertence ao grupo de maturidade 7.9. É uma cultivar bem resistente às manchas, pústulas. É moderadamente resistente ao crescimento bacteriano, bacteriana podridão radicular. E é suscetível ao vírus de necrose da haste. É bem utilizado em Rondônia devido às condições climáticas. Bem, aqui temos a cultivar 8381, o seu ciclo é de 112 dias a 130, espaçamento sugerido é de 0,45 entre linhas e população de plantas de 220 a 320 mil plantas por hectare. Esse é o recomendado. Ela possui uma maturidade final de ciclo que é 8.3, é semideterminado. Sendo semideterminado, ela possui uma certa resistência ao acamamento. A desvantagem dessa cultivar, no caso, seria a susceptibilidade que ela tem a nematóides, como o de galha e o de cistos. Aqui temos a cultivar BRS 8581, o seu ciclo é de 114 dias a 136 dias, população de plantas de 200 a 240 mil, uma produtividade potencial de 5 mil sacas por hectare, a maturidade fisiológica dela é de 8.5, resistente ao mosaico comum da soja, cancro das haste. Bem, é uma cultivar que está sendo muito utilizada em Rondônia, principalmente na região de Vilhena. A susceptibilidade dela é o nematóide da galha e o nematóide de cistos. Bem, aqui temos uma TMG, que é uma 4182. Podemos observar aqui na tabela que ela é muito utilizada em Mato Grosso e em Rondônia ela é utilizada no Vale do Guaporé. A média de dias, seu ciclo é de 110 a 115 dias. A fertilidade varia entre alta e média, ou seja, tem que ter pelo menos uma fertilidade boa, não pode ser uma fertilidade baixa para essa cultivar. Preferencialmente temos aqui plantas finais por metros lineares e a época tolerada e a época preferencial do plantio. Temos uma maturação relativa de 8.2, tipo de crescimento determinado e resistente ao acamamento, moderadamente. Bem, aqui tem então uma outra TMG, a 4185, região dela é em Mato Grosso e região em Rondônia, na região de Parecis. Entre a média do ciclo dela é 118 a 125. Maturação relativa de 8.5, crescimento determinado. Aqui temos os mecanismos de herbicida. Esses mecanismos de ação dos herbicidas vai ser estritamente importante quando você vai fazer a rotação dos herbicidas. Um exemplo, se você usa muito o EPSPS, que assim, é o glifosato, e um ALS, em determinado momento você notou que algumas plantas daninhas são resistentes a esses devido ao uso contínuo, quando vai se fazer uma rotação, não pode se usar esses dois. Você tem que usar o quê? Uma CCase ou um fotossíntese. Mas não precisa ser essa ordem, uma CCase ou uma fotossíntese. Não. Você tem que escolher outro mecanismo que substitua esses dois, que a planta já tem resistência. Ou seja, não pode usar o mesmo. Aí, métodos de controle. Para que eu preciso controlar? Você precisa controlar para proporcionar condições de expressão de potencial máximo. Ou seja, uma lavoura sem plantas daninhas, ela vai fazer o que? Vai produzir a lavoura vai produzir o máximo que ela puder. Bem, e que eu já tinha ouvido falar, é sempre bom utilizar diferentes mecanismos, né? Mecanismos de ação e o MIPT. Porque se você não controla uma planta daninha, ela pode ser hospedeira de um inseto, de um patógeno, de um fungo que
causará dano à sua lavoura como uma doença posteriormente. Bem, dando continuidade ao trabalho, vamos falar um pouco sobre os herbicidas pré-plantio. São aqueles utilizados geralmente em torno de 30 dias antes de se entrar com a cultura no talhão. Bem, aqui temos três exemplos. Temos o fluxazin, que ele é um protox, ele é um herbicida de ação residual. Ele é utilizado para o controle de banco de semente, ou seja, você quer controlar o banco de sementes, você utiliza ele. Só que ele é de folha larga. É utilizado no caso de folha larga, como buva, capim amargoso, dessas do tipo. E o fluoxetop. Fluoxetop ele é um inibidor de enzima de coenzima A, ou seja, um CCA. O ingrediente ativo é fluoxetop p-butílico. E o glifosinate, inibidor de enzima da glifosinase, é um glifosinato. Aqui temos um exemplo de pré-plantio, fluoxetop. Ele é utilizado no controle da Synodon dicotyledon, que é a grama seda. Bem, o estágio de crescimento ele controla até ela quando tiver até 15 centímetros. Então, até 15 centímetros ele é o mais recomendável para cuidar dessa planta daninha. Sua dosagem é de 0,75 a 1 litro por hectare. A reaplicação caso, vamos dizer assim, se aplicou uma vez, controlou, você não utiliza mais. Mas se aparecer de novo essa grama, você pode usar ele em 2 aplicações. 3 já não é recomendado. O volume da cauda é de 30 a 40 litros por aplicação. Bom, aqui temos os herbicidas pré-emergência. Eles são utilizados após o plantio, mas antes da emergência da cultura. Aí temos aqui o flumiosazin, ele é um protox, os ingredientes ativos de cada um. O S-metolachor, ele é um ALS, trifluoralina, que é um inibidor de divisão radicular. O cafrentazone mais clorizone, que é um protox. Bem, como exemplo de pré-emergência aqui, temos o cafetrazone mais cloromazone. O cafetrazone ele é um inibidor da síntese de cloroteno e o cloromazone é um protox. Os dois juntos têm a função de controlar a raboeraba e a corda de viola. A dose do produto comercial é de 0,75 litros por hectare e 5%, mais 5% de óleo vegetal mineral. Ou seja, o óleo tem a função de ser um adjuvante que vai ter a facilidade da cauda se segurar na folha da planta. O volume da cauda é de 150 a 300 litros por hectare. Bem, aqui temos os de emergência. Os herbicidas de emergência são aqueles feitos durante a emergência. Vamos dar o exemplo aqui. Temos entre eles tem vários mecanismos de ação. Tem o ALS, a CCA, o Protoc e o PSPS. PSPS, quem não sabe, é o glifosato. Bem, o exemplo que vamos usar aqui é sobre o Quislalofob. Bom, aqui temos o exemplo do Quislalofob. Ele é utilizado muito contra o capim amargoso. Se a planta tiver entre 3 a 4 perfilhos, a dosagem recomendada é de 600 ml por hectare. Agora, se o capim amargoso tiver até 8 perfilhos, a dose aumenta de 600 para 680 por hectare. Ou seja, quando você vai entrar com um produto, você tem que saber o estado vegetativo, tanto da cultura que você está utilizando, quanto da planta daninha. Porque às vezes fica, que nem se você for utilizar, se ela tiver uma senescência, a quantidade é diferente de quando ela está no começo do seu ciclo de vida. Ou seja, é mais fácil controlar uma planta daninha pequena do que uma que está em estágio mais avançado. Bom, aqui temos os herbicidas utilizados pós-emergência. Esses herbicidas são utilizados, vamos dizer assim, quando a planta já emergiu, ela já está em estado um pouco maior. Aqui temos o
fenoxapromp é um inibidor de CCase. Tem o acifruorfen sódio, que é um protox. Temos o betazon, que é um inibidor de fotossistema 1 e fotossistema 2. E temos um ALS, que é o clorimuron, que é muito utilizado. Bom, como exemplo pós-emergente, o fenoxaprop, em plantas daninhas de 2 a 4 per filho, a dose é de 800 a 1 litro por hectare. Agora, já em plantas de no máximo 3 per filho, a dose é de 1 hectare. Vale ressaltar que, mais uma vez, que tudo vai depender do estágio vegetativo que a planta se encontra. Ou seja, não adianta você querer aplicar, onde assim, tem uma que está em V4 e outra em V7, as suas dosagens são diferentes, não é a mesma dosagem. Bem, e no milho de até 4 folhas, sua dosagem é de meio de 500 ml por hectare. Bem, aqui temos os herbicidas aplicados em R8, ou seja, é quase uma pré-dessecação. Temos aqui vários como Protox, inibidor de auxina, são os GS, inibidor de fotossistema 1, que é o Paraquat. Bem, aqui vamos dar o exemplo do dicamba. O dicamba ele controla muito bem o controle em caruru e trapoeraba. A dose comercial é de 1 a 1,5 litro por hectare. O volume da cauda entre 100 e 150 litros por hectare. Ele é um mimetizador de auxina. Ele é muito utilizado como na pré-dessecagem. Bem, aqui temos o controle da buva, que é a principal planta daninha da soja. E isso se vale porque ela é altamente resistente ao glifosato, ou seja, podemos ver aqui que ela tem controle de inverno, na dessecação, na pré-semeadura e na emergência da soja. Ou seja, ela não tem só um controle, ela tem vários. Podemos ver também que em cada um desses estágios ela tem um mecanismo de ação diferente e um herbicida. Isso é utilizado para que ela não gere uma resistência à planta, ou seja, de tanto aplicar o mesmo produto, chega a determinado momento que aquele mecanismo de ação não causa nenhum prejuízo a ela. Bem, isso é tudo nessas referências. Muito obrigado.